Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus, né? Não tem como o nosso dia ser igual, a nossa vida ser igual, não mudar, desde que a gente comece a falar de Deus desde madrugada e pensando, falando, conversando sobre Deus, refletindo sobre as coisas de Deus durante o nosso dia, não há como o dia não ser especial, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Então, Colossenses 3, versículos 23 e 24. E eles dizem o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Bom, meus queridos, mais um grande ensinamento do apóstolo Paulo, né? E hoje ele falando sobre a gente fazer, né, as coisas, não importa o que seja, né, nosso trabalho, não importa o que seja, mas fazer como se fosse para Deus, não como se fosse para os homens. Então, né, eu sei, né, eu sou humano, é claro, e eu sei que muitas vezes que, né, a gente reclama do serviço, né, a gente, caramba, o nosso chefe é chato, não sei o que, o dono da empresa, caramba, ele é muquirana, né? Podia pagar mais a gente. Se chega no Natal, não dá nem um panetone para a gente reclama e muitas vezes daí o nosso desempenho deixa a desejar, né? Mas, né, a gente lendo a Bíblia, a gente refletindo sobre as coisas de Deus, a gente percebe, descobre que a gente está errado. E a gente não deve reclamar, pelo contrário, a gente deve agradecer. Então, agradecer, né, que estamos empregados, né? Então, esse exemplo que eu dei. Então, a primeira coisa, agradecer porque eu estou empregado. Agradecer porque eu posso contar com salário todo mês. Eu posso fazer contas, eu posso fazer um compromisso, assumir um compromisso que eu sei que no dia tal eu vou receber. Pode ser pouco, pode, mas eu sei, eu posso contar com aquilo. Desculpa, queridos. Então, né, ao invés de reclamar, que a gente aprenda a agradecer, né, e fazer as coisas de boa vontade, como se fosse para Deus, porque na verdade nós estamos fazendo para Deus mesmo. Tudo que a gente faz, nossa vida toda, como aqui, a gente sabe que aqui é uma escola, né, e no final teremos um exame, seremos aprovados ou reprovados, então estamos fazendo sim tudo para Deus. Então que a gente tome, né, posse disso, né, dessa condição de fazer as coisas para Deus. Então fazer as coisas para Deus é muito diferente do que fazer para os homens. Então que a gente faça, né, de bom grado, que a gente faça com gratidão, que a gente faça com o coração cheio de alegria, né? Não importa, né, quem seja o nosso patrão, quem seja, não importa as coisas que poderiam ser diferentes, mas não são, né? Sabe aquela frase que eu falei outro dia aqui, que a gente floresça onde Deus nos plantar. Então, se Deus nos colocou ali, é o que a gente dê o nosso melhor, que a gente faça o nosso trabalho como se fosse para Deus, né? Não para os homens, e não somente o trabalho, mas tudo que a gente fizer. Eu dei exemplo outro dia aqui de pessoas que estacionam o carro sem se preocupar com os outros, né? E então, nesses detalhes, esses mínimos detalhes, né? Quando eu for estacionar o carro, quando, né, parar a moto, bom, peraí, aqui eu vou atrapalhar alguém, eu posso parar aqui, é permitido, não vou atrapalhar, eu não estou muito perto da esquina, não estou na guia rebaixada, não, dá, né? A pessoa que vai sair daquela casa, ela vai ter espaço para manobrar, né? Fazendo as coisas como se fosse para Deus, né? É claro, né, que Deus está vendo, a gente não consegue esconder nada de Deus. Então essa gratidão, esse fazer com amor, esse se preocupar com os outros, Deus está vendo, né? E a gente não tem que fazer por causa disso, jamais. A gente tem que fazer para agradar a Deus. Se há consequências,
nesse nosso modo de pensar, de agir, ótimo, né? Mas a gente não deve fazer pelas consequências. A gente deve fazer por amar a Deus, por querer agradar a Deus. É isso que a gente deve fazer, é por isso que a gente deve fazer. E no finalzinho aqui ele fala, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, né? Da vida eterna, a herança eterna, né? A eternidade. Por quê? Porque estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, estamos vivendo de uma maneira que agrada a Deus, estamos vivendo de uma maneira se preocupando com os outros, né? Uma maneira, uma visão holística das coisas, né? Não estou sozinho aqui no mundo, né? Eu preciso, né, viver de uma maneira que seja reconfortante também para os outros, para as outras pessoas, né? Então eu não posso ficar dentro de uma bolha e viver como se eu fosse sozinho no mundo, né? Não posso, né? Isso é errado, né? Infelizmente muitas pessoas agem assim, mas estão erradas, né? Daí a frase final, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É como nós dissemos, desde que a gente nasce, né, até o último dia nosso de permanência aqui nesse mundo, é a Deus que nós estamos servindo, não é aos homens, né, é a Deus. Então que a gente tome posse disso e que a gente hoje reflita sobre isso um pouco. Eu estou fazendo as coisas de bom grado, eu estou sendo grato com tudo que eu faço, eu estou agradando a Deus com o meu modo de viver, né? E eu estou fazendo as coisas para quem? Para quem? Para os homens? Não, para Deus. É para Deus que eu vivo, é para Deus que eu faço as coisas, é para Deus que eu deixo de fazer certas coisas, porque eu sei que vou desagradá-lo. É para Deus, é sempre para Deus, nunca para os homens. Consequentemente, né, como eu sempre digo aqui, não tem como, se a gente levar uma vida que agrade a Deus, desagradar aos homens, não tem como. Então, por exemplo, nesse exemplo do emprego, se no meu emprego eu vivo para agradar a Deus, eu faço tudo ali pensando em agradar a Deus, como que meu patrão vai ficar descontente com o meu serviço? Não tem como, né? Não tem como. Por quê? Porque eu estou agradando a Deus. Então eu vou dar o meu melhor, eu vou dar sempre o meu sorriso, eu vou dar sempre a minha disposição, o meu entusiasmo. Como que algum patrão não vai gostar disso? E é claro, consequentemente, eu vou ter consequências boas no meu trabalho também. Consequentemente, com certeza. Desculpa, queridos. Então é isso, queridos, né? Que a gente reflita bastante sobre isso, então, e que a gente, se não estivermos fazendo, que a gente comece a fazer agora. Agora, fazer as coisas como se fosse para Deus, porque na verdade as coisas que a gente faz são para Deus, sim, em nome de Jesus. É isso, queridos. Grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus nos dê uma quinta-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade. Deixe o seu recado, a sua sugestão. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, queridos, e que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.